Olá pessoal, de volta aqui com Rádio Opinião Entrevista, claro, com sempre uma informação de pesquisa científica aqui em nosso estado, no estado do Maranhão. Hoje, nesta edição, vamos falar sobre os estuários e também as contaminações por microplásticos. Vamos saber tudo sobre isso, porque a gente tem aqui o professor doutor do PRODEMA, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão, professor Marcelo Henrique Lopes Silva. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação enorme estar participando desse programa tão importante para o nosso estado, para a nossa ciência, para a nossa universidade. Satisfação a nossa, né? Satisfação a nossa também de trazer os trabalhos desenvolvidos pelo PRODEMA, né? Pela Universidade Federal do Maranhão, vocês profissionais, né, que lidam e que já têm uma história, né, com esses recursos aqui e que tratam de meio ambiente, né? Uma coisa bem ampla, bem importante, né, para a nossa sobrevivência, e falar sobre as questões relacionadas a microplásticos e em nossos estuários, né? Primeiro, vamos lá por partes, né? O que é um estuário? Então, o estuário é uma região de transição, né, do encontro ali entre o rio e o mar. É uma área ali de alta turbulência, biodiversidade incrível, significativa, uma área de berçário, uma área de reprodução, uma área de alimentação, né? Uma área muito importante que nós temos ali, né, nessa nossa região litorânea. É isso aí. E a nossa, principalmente, né? Porque ela tem uma mistura ali, né? De rios, mangues, enfim, o mar, essa coisa toda. Exatamente. Então a gente tem ali essa confluência, né, de água doce com água salgada. E aí você tem uma ampla mistura que acaba que essa região ela tem uma transformação, né, totalmente distinta, tanto do rio quanto do mar. Então, você acaba misturando, então você tem ali várias alterações de salinidade, de ambiente, de micro-organismos, de fauna, de flora, totalmente diferente das outras regiões que nós temos na costa. A gente sabe que os mangues, eles são muito importantes nesses aspectos também, porque eles servem também como um filtro, né? Enfim, ou espécies são extremamente, que são vulneráveis, né? Sem um mangue não teriam como. Enfim, tem a captura de carbono no meio desse processo, mas a gente precisa começar para falar sobre essas inovações, digamos assim, né, para justamente combater essas contaminações, principalmente por microplásticos. Então, o mangue faz parte do manguezal, que é um conjunto, um ecossistema como um todo, né? Que você tem a fauna, você tem a flora, você tem os ambientes, você tem água, você tem solo, você tem ar, né? Então, tudo ali está associado a esse componente. E a partir dessas premissas ou desses componentes, é extremamente importante que a gente possa estar estudando, né, esse ambiente, para que a gente possa tentar preservar o máximo, considerando a sua importância de uma maneira geral, tanto para a flora, para a fauna, para a humanidade, né, para a conservação, para o clima, para a proteção da costa, enfim. O mangue ele tem vários serviços, né, disponibilizados de graça, né, que a gente precisa de alguma maneira preservar. Sobre a alimentação, esses microplásticos, eles vão para a nossa alimentação. Isso é muito importante por conta disso, né? Pois é, o microplástico é um dos contaminantes, né, que mais se estuda hoje, então está em evidência, principalmente pela grande produção de plástico que nós temos, e a partir dessa grande produção nós temos um problema generalizado, que é o descarte irregular. E aí esse descarte irregular gera justamente esses segmentos, ou esses fragmentos, né, que acabam se decompondo ali, se fragmentando, se transformando em nano e micropartículas, e aí por sua vez esses microplásticos acabam sendo absorvidos pelos vários componentes, né, misturados na água, misturados no sedimento, e também acabam sendo absorvidos pela biodiversidade, caranguejo, peixe, siri, camarão, né? Que vai para nossa alimentação. O próprio mangue, né? Então a gente já tem exatamente tudo isso ali presente, estudado, catalogado, e por isso a importância de nós estarmos estudando essa temática atualmente. Antes da gente falar especificamente sobre essas formas, né, justamente para se combater isso, tem como mensurar em termos quantitativos, digamos, os alimentos que estão indo para as nossas mesas, que estamos consumindo, e a presença desses microplásticos
Existe alguma estimativa, porcentagem, enfim? O peixe, a pergunta em síntese é, o peixe, o caranguejo, todos esses alimentos que estamos consumindo, eles estão contaminados com esses microplásticos? Então, as pesquisas que nós estamos realizando atualmente, elas estão evidenciando, indicando que existe a presença de microplástico nesses organismos, né? Então, nós já começamos pelos peixes, já trabalhamos com camarão, né? E a gente continua a pesquisa. E tanto no estômago quanto no próprio músculo, já se evidencia exatamente a presença desses contaminantes. E o problema disso tudo é que esses contaminantes presentes, né, como uma partícula sólida, né, mas a gente sabe, por exemplo, que o plástico ele tem vários contaminantes químicos, né, componentes químicos. E aí, isso é que é o problema, que você acaba que, com a presença dessas partículas, né, nesses animais e ele fazendo parte, por exemplo, da nossa alimentação, nós acabamos que consumimos, né, e de uma certa maneira esses contaminantes eles acabam sendo biomagnificados em toda a cadeia como um todo. Absorvido pelo nosso organismo, isso gera cânceres. Exatamente. Então a gente sabe, por exemplo, já é divulgado os vários problemas causados, né? Um deles é o câncer, né? Em virtude de algumas substâncias presentes, por exemplo, metais pesados, né? Que acabam de uma certa maneira contribuindo, favorecendo que as pessoas possam desenvolver algum tipo de doença. E como a gente combater isso? O combate é tentar evitar, né? Ou seja... Poluição, tentar combater, diminuir a quantidade de materiais que nós utilizamos, né? Por exemplo, a gente tem copos, né? A gente utiliza muito copo descartável, muito objeto que é descartável e que a gente poderia, por exemplo, utilizar várias vezes. O problema é que a gente utiliza uma única vez, é descartado e além do descarte ele vai de maneira errada, né, para o ambiente. Ou seja, a gente não tem ainda essa cultura de descartar isso de maneira correta, né? E aí, além disso, o papel da reciclagem, né? Então, por exemplo, muito do que a gente produz, do que a gente descarta, muito disso não é reciclado, né? Além de não ser descartado, ele também não é o que é coletado, ele também não vai para o trabalho de reciclagem, né? Ele é lançado e fica lá no meio ambiente, enfim, a gente sabe que o período para decomposição de um material desse leva aí décadas, né? Centenas de anos em alguns casos, e justamente sobre essa questão dessa presença, né, desse microplástico e a gente evitar. A gente lembra, claro, né, os copos descartáveis, né, eles são utilizados por conta de uma higiene, de uma série de coisas, né, enfim, uma praticidade também. Só que ele é esquecido. Enfim, isso é uma coisa que tem que estar nas escolas, tem que estar nas conversas, né, entre família, entre amigos, enfim. Mudar esses costumes é uma coisa muito difícil, né? Qual o melhor caminho justamente para se atingir isso? Campanhas são boas, né? É um exemplo. O melhor caminho é a educação ambiental, né? Então, a educação ambiental, de fato, aqui ela tem esse melhor alcance. E aí, essa educação ambiental, a importância dela tem que vir desde a base, né? Então, nós temos uma cultura que de educação ambiental, teoricamente, é uma coisa nova. Então, por exemplo, a nossa geração, né? A geração dos nossos pais, eles não tiveram essa cultura de educação ambiental. Então, nós, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto pessoas que têm um certo nível de conhecimento, nós já temos essa consciência. Mas, por exemplo, como eu digo, muitas pessoas não têm esse hábito de, por exemplo, de recolher o seu lixo, de guardar, né, de deixar, por exemplo, tudo aquilo que é produzido em casa para coleta, que é feita regularmente. Então, a nossa cultura, ela ainda está muito enraizada nesse descarte regular e a educação ambiental, ela tem que ser enfatizada, ela tem que ter uma importância, ela tem que vir desde a base, né? E aí a importância, por exemplo, de você começar isso pelas crianças e as crianças começam a difundir, né? Até mesmo a educar os próprios pais, mas de uma certa maneira essa educação ambiental ela tem que estar presente na base, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Em qualquer tipo de atividade que nós estejamos desempenhando ao longo da nossa vida. Maravilha. Professor, fale um pouquinho do Prodema. Então, o Prodema é o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, que nós hoje estamos a nível de mestrado e doutorado, que está vinculado ali à coordenação do curso de oceanografia, antigo departamento de oceanografia, e que
nós estamos aí formando vários e vários alunos, né, exatamente com essa ideia de tentar associar o componente ambiental ao componente antrópico, ou seja, ao componente social, ao componente humano. Então a gente tenta exatamente lapidar, criar pessoas que possam estar trabalhando. E uma dessas teias é exatamente a educação ambiental, que está enraizada no nosso programa, né? E que os alunos vão desempenhando e vão aperfeiçoando a sua vida acadêmica, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. Então, agora nós, inclusive na segunda-feira, teremos a aula inaugural da turma 2026 do mestrado. A turma do doutorado já iniciou suas atividades na semana passada, né? E nós temos os nossos programas seletivos anuais, que geralmente as inscrições abrem no final do ano. Maravilha, muito bom saber disso, que a gente acompanha, claro, né? E uma coisa importante do nosso programa é que ele é aberto para qualquer pessoa que tem qualquer tipo de graduação. Então, não é voltado somente para a parte ambiental, para a parte social. Ele é aberto para qualquer tipo de graduação, porque uma das características exatamente do nosso programa é a interdisciplinaridade, ou seja, nós atuamos em todos os níveis, né, interdisciplinares, e a gente acaba que faz uma interface para que isso tudo possa se unificar com o objetivo geral exatamente de formar pessoas com capacidade, né, de atuar tanto no lado ambiental quanto no lado social, lado cultural, enfim. É isso aí. Uma infinidade, né, de possibilidades profissionais. Exatamente. Praticamente quase todas essas profissões, né, pelo menos as mais, como é que eu posso dizer, mais fluentes aqui na nossa sociedade, tem algum tipo de ligação, porque é ligado à gestão, é ligado a manejo de algum tipo de material, né, enfim, na construção, sustentabilidade. Sustentabilidade. Olha, é uma infinidade. Então, assim, a especialização tendo esse braço, né, do meio ambiente, enfim, é um braço importantíssimo também da nossa universidade, o Prodema, os cursos, né, que são da área ambiental, e que ainda bem que cada vez mais tem atingido aí níveis e levado ciência e produção científica exatamente para essas profissões, esses vários pontos, claro, que vão desembocar na sociedade, é isso que importa, né? Isso. Esse impacto. E vocês estão de parabéns, viu? Aqui no Prodema, e claro, são várias outras pesquisas, né, que desenvolvem também as questões dos microplásticos, carbono azul, enfim. A gente fica na expectativa de você voltar aqui com mais informações, não só o senhor, também outras pessoas do Prodema, para falar sobre essas pesquisas que são desenvolvidas aqui no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Acabei de conversar aqui com o professor Marcelo Henrique Lopes Silva. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço o convite, né, de nós estarmos aqui fortalecendo, divulgando as nossas ações, as nossas pesquisas, as nossas atividades, e com certeza voltaremos aqui para falar de outros temas aí que vocês solicitarem, estamos à disposição. Maravilha, e claro, estamos à disposição de vocês que acompanham a gente, né, para trazer esse material e ser consumido de uma maneira sustentável também, né? Claro, sempre observando, né? A gente mexe com plásticos, microplásticos descartáveis, né? Isso tudo deve ser devidamente encaminhado, né? Descartado no meio ambiente, não, mas para reciclagem, inclusive, né? É um caminho, acho que é o melhor caminho, né? Esse é o melhor caminho. Enfim, a gente espera vocês também, claro, aqui, e entre em contato com a gente e mais materiais, né, em www.universidadefm.ufma.br. Espero vocês em uma outra oportunidade. Até lá!